Graficamente, a gente representa o juro simples e o juro composto assim. O juro simples é linear, ele cresce constantemente. Agora, o juro composto ele é exponencial. A um certo momento, ele cresce a uma razão. O juro simples você pode calcular ele até através do raciocínio lógico, que o raciocínio lógico é linear. Mas o juro composto não. O juro composto é exponencial. Não tem como calcular ele por raciocínio lógico. Você tem que empregar a fórmula. E assim, no primeiro período, tanto o juro simples como o juro composto, ele rende o mesmo tanto. No primeiro período eles rendem o mesmo tanto. O juro simples e o juro composto. Após o primeiro período, quem rende mais é o juro composto. E antes do primeiro período, quem rende mais é o juro simples. Isso é pergunta de concurso, pergunta de prova. No primeiro período eles rendem o mesmo tanto, ok? O juro é a remuneração pelo empréstimo do dinheiro. Ele existe porque a maioria das pessoas prefere consumo imediato e está disposta a pagar um preço por isto. Por outro lado, quem for capaz de esperar até possuir a quantia suficiente para adquirir seu desejo e nesse interim estiver disposto a emprestar essa quantia a alguém menos paciente, deve ser recompensado por essa abstinência, na proporção do tempo e risco que a operação envolve. O tempo, o risco e a quantidade de dinheiro disponível no mercado para empréstimo definem qual deverá ser a remuneração, mais conhecida como taxa de juros. Tanto o risco quanto a quantia estabelecido, quanto por quanto tempo será emprestado esse dinheiro, é que define quanto que vai ser a taxa de juros. É lógico que a taxa de juros que você do empréstimo que você pega no banco é muito maior do que a taxa de juros que o banco te paga por remuneração pelo dinheiro que ele pega com você. Tipo, quando você coloca o dinheiro na poupança, o dinheiro não fica lá disponível exatamente. O banco ele utiliza aquele dinheiro. Se todos os correntistas forem lá sacar aquele dinheiro, o banco não tem aquele dinheiro suficiente para pagar. O banco ele utiliza aquele dinheiro. Ele paga uma remuneração por utilizar aquele dinheiro. Só que é muito menor do que o que ele cobra de você pelo empréstimo que você faz. Quando usamos juros simples e juros composto. No Brasil, quase você não vê juros simples. A maioria é juro composto. Juros simples é para duplicada de curtíssimo prazo, de dias. Você quase não vê. A maioria é juro composto. Até a poupança é juro composto. Por isso, como falei, juro composto não cabe raciocínio lógico. Vocês têm que empregar a fórmula. Vocês sempre esquecem de empregar a fórmula. Taxa de juros. A taxa de juros indica qual remuneração será paga ao dinheiro emprestado para um determinado período. Ela vem normalmente expressa na forma de percentual, em seguida da especificação do período de tempo a que se refere. 8% AA, que é ao ano, 10% AT, que é ao trimestre, 12% AB, que é ao bimestre. A taxa de juros deverá estar na mesma unidade de tempo do período de aplicação, ou seja, para um período de N anos, a taxa será anual. Vocês não podem usar nas fórmulas
a taxa expressa em porcentagem. Porcentagem é só uma representação, tipo 8%. É só uma representação. É 8 por 100. É 8 por 100. Tá, tem 2 zero aqui, você tem que trazer a vírgula duas casas após. Então fica 0,08. Se fosse 12%, ia ser 12% por 100. 2 zeros, duas casas, a vírgula se movimenta duas casas para cá, para a esquerda. Então ia ficar 0,12. E assim sucessivamente. No início é mais difícil, tipo 80%. Seria 80 por 100, que é igual a 2 zeros, a vírgula anda duas casas para cá, fica 0,80 ou 0,8, que dá no mesmo. Vocês não podem usar na forma de porcentagem na fórmula. Vocês têm que usar na fórmula como número real. Se usar como porcentagem, o cálculo dá errado. É número real. Isso daqui é um número real. E também, vocês veem a especificação aqui. A, AT. Vocês podem ver também. AM, que é ao mês. AD, que é ao dia. AS, que é ao semestre. E a taxa de juros, ela pode vir como I ou como T na fórmula. Ela tem que estar na mesma unidade de tempo do período. Como I, como T, não, né? Como I, ela tem que estar na mesma unidade de tempo do período. Pode estar como N, como T. Como assim? Se a taxa de juros é ao mês e temos o número de período de 2 anos, você não vai colocar a taxa de juros ao mês, tipo 8% ao mês, fica 0,08. E colocar 2 anos, não. Você tem que transformar os 2 meses para os 2 anos para meses. Quantos meses tem em 2 anos? 24. Tem que estar na mesma unidade de tempo. Se a taxa de juros está em ano, o número de períodos tem que estar em anos. Se a taxa está em meses, o número de períodos tem que estar em meses. Se está em dias, também tá, o número de períodos também tem que estar em dias. Aí tem a outra forma de apresentação da taxa de juros, que é a unitária. Como eu falei, essa expressão está como número real. Como número real e como número real. O regime de juros simples será simples quando o percentual de juros incidir apenas sobre o valor principal. Sobre os juros gerados a cada período não incidirão novos juros. Valor principal ou simplesmente principal é o valor inicial emprestado ou aplicado antes de somarmos os juros. Transformando em fórmulas temos. Presta atenção na fórmula. Para calcular juros simples, o juro, remuneração. Não é a taxa de juros, não. É o valor. Juro é igual ao valor presente ou capital ou principal vezes a taxa de juros vezes o número de períodos. Temos as variações da fórmula, que é para descobrir o valor principal ou capital inicial, o valor presente. Temos os juros dividido por a taxa de juros vezes o número de períodos. Para descobrir a taxa de juros, temos juros sobre o valor principal, o valor presente, vezes
o número de períodos. E para descobrir o número de períodos é os juros, remuneração sobre valor presente vezes a taxa de juros.